Vamos descer. De Carlinho hoje vai contar uma história. Pessoal, põe as poltronas aqui para nós, porque aí a gente senta e conta. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. 6037, acho que é isso mesmo. Ó, duas poltronas, uma para mim, uma para a pastora Sandra. Nós vamos contar aqui uma história bacana, a história da comunidade El Shaddai. Vai ser demais, hein? Ó, já apareceu lá. Que joia! Que benção. Irmãos, eu não sei se vai dar para contar toda a história. Eu acho que você vai ter que vir à noite. Eu não sei se vai dar para contar toda a história, mas nós vamos tentar, né? 10h30, ó. Vamos tentar. Vamos sentar. Vou só arrumar aqui para a gente. Pode sentar. Pode sentar, meu amor. Senta que lá vem história. Ó, gente, agora já mudou de novo. Tem ministério infantil de 8 a 13. Então, os de 8 a 13 podem ir, né? Pré-juniores e juniores aí. Pessoal, se quiser tirar aqui ó, o púlpito para nós, aí vai pôr bacana. Trouxe até um banguinho para nós. Vai que é água que você vai botar aqui. É? Não, tá bom. Pessoal, nós... pode. Queridos, nós estamos tão alegres, né? Por esses 30 anos que o Senhor nos concedeu. Depois você prestigia lá a tenda que eles fizeram, com as fotos, que são um memorial, né? Foi feito um memorial lá atrás. E cada foto conta uma história. Algumas têm até alguma especificação. Então, é muito importante você prestigiar. O pessoal da decoração fez com tanto carinho para nós. Lá na frente, na entrada, tem um painel para que você possa colocar o seu nome lá, né? Como você faz parte dessa história. Pastor Carlinho, eu vim hoje pela primeira vez, fui convidado, já está fazendo parte da história. Deixa o seu nome lá, né? Que já é profético aí esse momento aí nas nossas vidas. E antes de nós começarmos a contar essa história, eu quero lançar um desafio aqui para nós, para todos nós, família El Shaddai. Está dando um pouquinho de microfonia, não sei se é o retorno aqui, não sei, que eu abaixei, né, William, às vezes está dando um pouquinho de microfonia. Aí, quero lançar um desafio para vocês. Tem até um tema já, transformando o tempo em ouro. Daqui a 20 anos nós vamos fazer bodas de ouro, você crê? 20 anos nós vamos ter bodas de ouro aqui, hein? Meu Deus do céu, ora para mim aí, irmão. 20 anos. E quando nós começamos a comunidade, teve um tempo, vocês vão ver aqui, que eu morei na casa da minha mãe. E eu gosto muito de orar nas ruas, orando nas casas, orando e conversando com Deus. Chiquinho que sabe, né? Eu sou vizinho do Chiquinho. Aí o Chiquinho fala assim, olha lá o pastor Carlinho fazendo a patrulha, né? Ele vê nas câmeras. Então, eu ia aqui para a Praça de Fátima, orava, e veio forte no meu coração, né? Não tínhamos praticamente ninguém ainda, e o Senhor deu uma promessa para nós, que aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que Deus falou para Elias, o Senhor estava nos entregando. Tem 7.000 filhos nessa cidade, que é da El Shaddai, que nós vamos levar como legado para o Senhor. Tenho certeza que serão mais. 7.000 é o mínimo, e eu quero que você sonhe com esse número comigo. Você vai sonhar comigo? Então, eu quero lançar esse desafio aí no ano, que ano que vai dar, irmãos? Calcula aí comigo. 2044? 2044, marca aí, é isso mesmo? 2044, nós vamos estar celebrando aqui uma festa, né? Vai ter que fazer umas 2, 3 reuniões, porque 7.000 pessoas, irmão,
Mas esse vai ser o nosso legado para o Senhor. Você crê nisso? Se você recebe esse desafio, dá um aplauso aí bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que é possível, principalmente porque nós estamos com uma equipe extraordinária aí, contando juntamente conosco essa história. Então, El Shaddai, a história, né, meu amor? Você quer falar alguma coisa aí antes de eu passar para frente? Amém. E que história, hein? Glória a Deus. Eu creio que se nós fôssemos procurar, tentar encontrar palavras para expressar a nossa gratidão, eu não vou chorar, tá, gente? Quem me conhece sabe que expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Foram só coisas boas que aconteceram durante esses 30 anos? Não, com certeza não. Mas até as coisas ruins que aconteceram, eu louvo a Deus porque eu creio que em tudo Ele tem um propósito. Quando nós passamos a entender, temos a revelação de que até as coisas que não são boas cooperam para o nosso bem, nós conseguimos levar a nossa caminhada adiante. O Carlos falou aqui, né, a respeito de algo profético, de 7.000 pessoas. Eu creio que Deus tem não só 7.000, mas muito mais. E eu creio também que no decorrer desses 30 anos, nós poderíamos ser muito mais. Essa igreja poderia ter muito, muito, muito mais pessoas. E algo assim que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre perseverança. Infelizmente, muitos na caminhada, no decorrer da caminhada, desistem, retrocedem, olham para trás. E a palavra de Deus, ela nos orienta o quê? A olharmos para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Por que nós estamos aqui? Por que nós chegamos até aqui hoje? É por causa da nossa sabedoria? De forma alguma. É por causa da nossa experiência? Também não. Nós chegamos até aqui porque o Senhor tem sido aquele que tem pegado nas nossas mãos dia após dia, nos feito caminhar. E lá atrás, eu sempre falo isso, que a gente só se permite a olhar para trás, no sentido de ver de onde nós saímos e onde Deus tem nos colocado. E isso, querido, só existe uma palavra para isso: graça. Graça, é graça. Merecemos alguma coisa? De forma alguma. De forma alguma. Então, nós chegamos até aqui, é por graça, misericórdia do Senhor, amor do Senhor por nós, porque somos falhos, dependemos do Senhor, e eu creio que o que faz toda a diferença na nossa vida é a dependência de Deus. Quando nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e dependemos dEle, nós dizemos como Pedro, né? Fazemos de Pedro as nossas palavras, mas para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr? Nós não temos para onde ir, nós não temos para onde correr, a não ser para os braços do Senhor. Não existe outro lugar, é nos braços do Senhor. E eu louvo a Deus, querido. Se você me perguntasse hoje, pastora, nesses 30 anos, se você se arrepende de alguma coisa? Você voltaria atrás? Você queria a vida que você tem hoje? Eu quero dizer para você, querido, com toda a sinceridade do meu coração e com temor no meu coração, eu escolheria essa mesma vida. Mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as lutas, as dificuldades que enfrentamos e ainda enfrentamos, eu digo para você, eu não escolheria outra vida. Porque essa é a melhor vida que o Senhor tem para mim. Amém? E eu quero dizer que eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Não escolheria outro povo. É esse povo.
vocês. Vocês são a nossa família, vocês são os nossos filhos, e é com vocês que nós queremos continuar, e com muitos mais que eu sei que o Senhor vai acrescentar. Amém? Nós queremos antes, assim, agradecer, né? Eu tinha certeza que o Luiz Fernando e a Neuzeni viriam, porque eles nos avisaram, né? Até escalei eles aqui para participar da reunião. Aí o Reginaldo e a Miriam nos surpreende com a presença deles também, juntamente com o pastor Márcio, pastor Alessandro, pastor Érico, pastor Alessandra, né? Eles nos surpreendem. Não sei se vem mais alguém de Uberlândia, né? Não, então, os 3 casais nos surpreenderam. Aí, nós estamos aqui louvando, Cíntia. Aí tem um aleluia ali, inconfundível. O pastor Juliano, acho que está aí, irmão. Olha lá, o pastor Juliano é a pastora Jônia, olha lá. Então, esses queridos pastores, né, que nós cobrimos aí com tanto amor, com tanto carinho, estão aqui nos prestigiando nessa manhã, e nós nos sentimos assim tão honrados por isso, né, presente para nós a presença de vocês. Vamos aplaudir esses pastores tão preciosos, né, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode falar. Não, é a Santa falando que também os pastores da casa, os pastores da casa são de casa, né, mas estão aqui também. Que bênção que estão aqui também, né, irmão? Glória a Deus. Os da casa Horácio, a Beth. O Horácio está aí já, Beth? Não, ele está chegando. Os da casa não são a prata da casa, os da casa são o ouro da casa. O ouro da casa. Vamos dar aplaudir esses pastores. Sem eles essa história não aconteceria. Irmãos, então, contando um pouquinho da história, né? A gente quer, antes de começar a história da igreja, falar um pouquinho da nossa história. É importante vocês nos conhecerem também. Quem é o meu pastor? Quem é esse pastor que eu faço parte, que eu sou pastoreado, eu sou apacentado? Que história é essa? De onde ele veio? Ele é de Araguari mesmo, né? Em tempos políticos, por exemplo, esse ano, né? Tempos políticos, nós somos muito assediados. Vários vereadores, né, quiseram que eu fosse de outro lugar, porque eu receberia, como é que chama aquela honraria lá, que foi que fala? Cidadão araguarino, não é isso? É a honra de ser cidadão araguarino. Eu sou daqui, irmãos. Eles falam assim, mas você é daqui mesmo? Eu sou daqui. Eles, E assim, como eu amo essa cidade, né? Como eu amo Araguari, a cidade dos meus pais, apesar de que meu pai, de fato, é bagageiro, né? Rei Bagagem, lá de Estrela do Sul, minha mãe é de Coromandel, né? Quejimbão de Minas, e queria contar um pouquinho da história do tio Carlinho, antes de Jesus, irmãos, filho do seu Sebastião e da dona Delira. Olha que casal chique, abençoado, né? E um filho que nasceu no meio de 6 irmãs, um menino no meio de 6 irmãs, né? E assim, gente, só a graça do Senhor mesmo, né? A misericórdia. Então tá aí uma fotinha de cada uma delas, né? Tá lá a Eliane, nossa irmã mais velha, a Lucimeire no cantinho ali, a Valéria, a Miriam, né? A mamãe e o papai lá em cima também, a Luciene e a Beatriz, que vocês não tiveram prazer de conhecer. E aqui um pouquinho mais de fotos, né? Olha lá, a Luciene, gente, tia Vera mandou para nós, a Luciene do lado da Luísa Brunet. Olha que chique, né? Ela do lado da Luísa Brunet, quando a Luísa Brunet veio em Araguari, a tia Vera que fez o cabelo lá do desfile, e a Luciene estava lá, ó. E aí, as irmãs aqui, a Beatriz recebeu uma montagem lá, ficar no meio das irmãs, e ali também a mamãe junto com as minhas irmãs, né? E algo profético que aconteceu já no meu nascimento é que quando a minha mãe, ela me pegou no colo, né, que as enfermeiras me trouxeram para ela, ela me pegou no colo, liberou uma palavra, ela não era, né, convertida nem nada, mas Deus usou a vida dela, e ela olhou para mim e falou assim, ele certamente será um homem de Deus. Liberou essa palavra sobre a minha vida, e ela contava isso para mim,
né? Ela contava isso para mim. Quando eu fui para a igreja, ela me contou isso, né? Aí eu sabia que isso ia acontecer com você, porque eu disse isso no seu nascimento. E muito cedo eu já me tornei o tio Carlinho. Por quê? Por causa das irmãs mais velhas. E aí está um dos meus sobrinhos, o Robertinho, né? Então eu era um tio muito novo, eu era um tio quase da idade dos meus sobrinhos, né? Da Juliana, do Robertinho. Muito cedo eu já me tornei o tio Carlinhos. E antes de me converter, irmãos, eu fiquei um jovem assim, metaleiro, roqueiro. E eu lembro assim que eu tinha feito uma promessa para minha mãe, né? Porque nós sofremos muito com a bebida dentro de casa. Eu tinha feito uma promessa para minha mãe que eu nunca colocaria álcool na boca, para não dar esse desgosto para ela. E com 14 anos de idade, eu senti aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7. O querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuar. Porque sobre mim pesa a natureza pecaminosa. Eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer. O que não presta, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo fala isso, né? O que não presta, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. E aí, com 14 anos de idade, eu chego em casa já bêbado, né? Aquela tristeza, aquela situação muito difícil. E assim, a galera toda, né? Eu era da época do rock brasileiro, né? Década dos anos 80. Tinha pegado ali um pouquinho da época dos anos 70, Led Zeppelin e tal, galera toda ali dos anos 70, mas o rock brasileiro pulsava muito no meu coração e também o rock pesado, né? O Iron Maiden, o Scorpions, para quem se lembra aí, né? Que tem os cabelinhos brancos, o Scorpions, o Iron Maiden, né? O Slayer, o White Snake. Então, assim, tantos grupos que influenciaram minha vida e que me levaram a essa vida de perdição também. Eram mensagens de rebeldia, eram mensagens que traziam realmente essa tendência ao pecado, e assim eu fui me afundando cada vez mais. E aos 17 anos de idade, né, eu tinha esses amigos aí. Alguém se lembra desses amigos aí? Antes de converter, eu já conheci essa galera aí, ó, gente. Faltaram alguns, né, que eu não encontrei foto, mas antes de me converter, eu já conheci a pastora Lília, viu? Pastora Lília era companheira da bagunça, gente, tá? Essa carinha santinha dela aí, ó, ela é companheira da bagunça, né, das bebidas e tal. E o Serjão, né, que foi um grande irmão meu aí, desde sempre, o Sérgio se converteu na mesma época que eu. Então, nós éramos amigos da bagunça, né? E aí, o processo de conhecer a Jesus. Como que aconteceu isso, né? Eu fui na igreja pela primeira vez no dia 26 de julho de 1987, me lembro disso. Não foi o dia da minha conversão, mas eu lembro o dia que eu fui na igreja pela primeira vez. Então foi 26 de julho de 1987. Como é que o senhor sabe disso, pastor Carlinhos? Porque no sábado nós fizemos uma festa de arromba por causa do aniversário do Sérgio. O Sérgio faz aniversário dia 24. E no dia 25, dava sexta-feira, no dia 25, nós fizemos uma festa de arromba e colocamos na casa dele, aquelas festinhas que se fazia, né, as brincadeiras que se fazia. A gente colocou na casa inteirinha, né, vivo o rock brasileiro e tal, e só rock brasileiro, irmãos, né? E Titãs, e Plebe Rude, e Ira, e pauleira comendo ali. E isso foi no dia 25. No dia 26, veio uma galera, né, da igreja visitar a gente lá na casa do Sérgio, e tinha uma moça que chamava Débora, chama até hoje, né? Não a vejo mais, mas a Débora, ela levava a Bíblia para a sala de aula, ela levava a Bíblia para a sala de aula, e nisso nós ficamos muito curiosos com aquilo, né? Mas por que você traz a Bíblia, né? Porque ele é o meu livro de vida, é o que me conduz, me guia. Mas como é que é isso? E a gente conhecia a Débora antes de se converter, a gente viu que havia uma mudança na vida dela, e ela nos levou para a igreja. Então, dia 26 de julho de 1987, foi o primeiro dia em que eu pisei na casa do Senhor, e na próxima semana, dia 2/8 de 87, eu me rendi aos pés de Jesus, né? Entreguei minha vida para Ele. Essa foi a data, 2/8 de 87, uma semana depois, e eu fui batizado em 31 de 1, né, de janeiro de 1988, está lá o pastor Carlinhos passando pelas águas, lá no Rio Jordão, lá na vereda, gente,
passando pelas águas do batismo, né? E recebendo ali Jesus, firmando a minha aliança com Ele. E aí, queridos, desde novo na fé, desde novinho, né? Novo convertido, aquele chamado de servir a Jesus queimava muito forte no meu coração. E esse versículo, né? Eu ganhei uma Bíblia cedinho, e eu li essa Bíblia toda naquele ano. E Jeremias capítulo 1, verso 5, essa palavra de Deus para o profeta queimou no meu coração. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então isso queimava no meu coração, já novo convertido. Aquilo, né, mexia comigo, esse chamado mexeu comigo já desde o início da minha conversão. E essa profecia que foi liberada sobre a minha vida no ano de 89, ou seja, um ano depois do meu batismo. Então, o Ivanoé Júnior, né, filho do pastor Ivanoé, que era o meu pastor, ele chega para mim e fala assim: o Senhor está dizendo para você, eu te tiro da tua terra, do meio da tua parentela, por algum tempo, para fazer o quê? Para te curar, te treinar, te capacitar, para que você faça a minha obra. E aquilo ficou no meu coração, e no próximo ano eu fui então enviado para Goiânia, para o Instituto Bíblico Palavra da Vida, o IBPV, Instituto Bíblico Palavra da Vida, que era um intensivo, né, de conhecimento bíblico. Nós ficávamos lá 24 horas, morávamos lá, e aí tá aí algumas galerinhas, ó, a galera lá, olha lá gente, eu sou o mais magro de todos, tá? Fazendo um joinha lá na cabeça do Cícero. E esse aqui foi um reencontro que nós tivemos lá em Goiânia, alguns anos atrás. Nós tivemos um reencontro da galera toda. Então nós fomos lá para o Instituto Bíblico, que eu morei lá 2 anos, os anos 90 e ano 1991. E aí então eu conheci essa princesa maravilhosa lá, gente. Antes de eu contar um pouquinho dessa história, você quer falar alguma coisa aí? Gente, são tantas emoções. Então, eu quero dizer para você, igreja, que Deus tem um tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas. Coisas que às vezes podem parecer impossíveis para nós, mas para o Senhor não existe nada que seja impossível. E o Senhor trabalhando na vida do Carlos, né, aqui em Araguari, e trabalhando na minha vida lá em Salvador. Eu creio que a maioria da igreja já conhece a minha história, né, assim, passar uma pincelada rapidinho. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aos 14 anos, eu perdi a minha mãe, e 2 anos depois, aos 16 anos, eu perdi meu pai. E nós somos em 3 irmãos, dos 3 eu sou a mais nova. O Roberto, que é pastor em Salvador, a Sueli, que eu creio que todo mundo conhece a Sueli aqui, né, minha irmã, que é a alegria da igreja, ela ama vir para a casa do Senhor. Eu falo, a Sueli é um exemplo para todos nós, né, porque o dia que ela não vem na igreja, ela fica triste, ela fica brava, ela fica chateada. E eu sou a mais nova dos 3, então meu irmão foi lá em Porto Alegre, nos buscou e nos levou para Salvador, isso em 87. E aí nós fomos morar com ele em Salvador, e foi onde eu conheci o Senhor, né? Me converti no final de 87, olha as histórias, gente, Deus trabalhando com ele aqui, trabalhando comigo lá em Salvador, 2 pessoas que uma não sabia da existência da outra, mas Deus já estava trabalhando. E lá eu me converti, aceitei o Senhor, e no dia 15 de fevereiro de 88 eu me batizei. Ele batizou dia 31 de janeiro, e eu batizei 15 de fevereiro, menos de um mês de diferença nós batizamos, ele aqui e eu lá. Só que ele batizou no Rio Jordão, e eu batizei na praia, olha que chique, gente. Não é, porque a nossa igreja lá em Salvador ficava de frente à praia. Então, nós reunimos uma galera lá e fomos batizar à noite, ainda foi à noite, em frente à igreja, na praia. Foi, assim, muito marcante. Então, Deus trabalhando, né, com a gente, cada um no seu tempo, no seu modo.
E quando foi em agosto de 1990, eu fui para Goiânia, no Instituto Bíblico, onde ele estava. E lá Deus começou a escrever, né, a nossa história. E lá foi um tempo assim, onde Deus trabalhou muito na nossa vida, nos provou, passamos pelo teste do fogo, da água, de privações. Foi um tempo assim, muito difícil. Mas se você pergunta para mim, você mudaria isso? De forma alguma. Não mudaria. Tudo que eu passei naquele lugar, eu não mudaria. Porque foi ali que nós somos provados, ali que o Senhor nos preparou para estarmos onde nós estamos hoje, né, nos ensinando a perseverança. E ali Deus continuou trabalhando, né, eu olhava para ele, já via que ele era um pastor, ele ainda não tinha recebido o título, mas ele já era um pastor. E quando eu dei por mim, quando eu caí em si, eu estava tendo um sentimento por ele. Mas como eu já sabia... Gente, tão interessante, como que Deus faz as coisas quando são de Deus não tem impedimento. Eu quero dizer isso para você, igreja. Quando algo é de Deus na sua vida, nada vai impedir, amém? E eu olhava para ele e falava assim, eu gosto dele, mas ele vai ser um pastor, não é para mim. Não é para mim, não é para mim de jeito nenhum, ser esposa de pastor. Porque, assim, gente, até então eu era um bicho do mato, né? Um bichinho do mato. Não abria a boca para fazer uma oração na frente das pessoas, não tinha coragem de nada. Pensar em ministrar uma palavra, mas nunca. E quase que eu abortei o propósito de Deus na minha vida por medo. Então, eu quero dizer para você, se você tem medo de algo que Deus está colocando na sua vida, não deixa esse medo abortar o processo de Deus na sua vida. Falei, Deus, mas não é para mim, eu não tenho capacidade para isso, tem outras pessoas muito mais capacitadas. E lá no Instituto Bíblico haviam várias meninas que estavam orando por ele. E assim, muito mais capacitadas do que eu, muito mais experientes, meninas assim de frente, que pegavam o microfone e davam uma palavra. Falei, não quero isso, não é para mim. Meu negócio, eu não gosto de aparecer, eu gosto de ficar lá atrás. Não quero. E Deus trabalhando comigo, não é a sua vontade, é a minha vontade, não é a sua vontade, é a minha vontade. Até que eu me rendi à vontade do Senhor. Falei, Deus, eu não sei o que vai ser, não sei como é que vai ser, mas eis-me aqui. Né? E interessante que depois eu descobri que ele estava tendo também um sentimento por mim. Né? E eu orando do meu lado por ele, e ele orando do lado dele por mim. Na verdade, irmãos, o sentimento que eu tive por ela foi desde o primeiro dia que eu a vi. Não sei se existe esse negócio, né? Olha, quando eu vi a Sandra entrando dentro da sala de aula, né? Eu já estava lá já 6 meses. Eu já estava lá 6 meses. Eu vi ela entrando na sala de aula. Ela sentou na última carteira, né? Ela sentou lá na última carteira da sala de aula. E aí ela tinha um cabelão, irmãos. Meu Deus do céu. Um cabelão preto, assim. Aquilo era uma cascata, né? Só que ela tinha muita vergonha, ela pegava o cabelo e colocava assim para tampar o rosto, né? Eu não vi muito o rosto dela não, mas o cabelo dela, fiquei apaixonado por aquele cabelo, né? Aí eu fiquei apaixonado pelo cabelo, mas quando ela tirou o cabelo assim, irmãos, eu me desmanchei, né? Eu me desmanchei todo. E a Sandra tá falando esse negócio aí, tinha nada, tinha menina querendo namorar comigo, nada não. Tinha umas 2 só lá, assim, eu falei isso. Mas a Sandra, irmãos, a Sandra tinha, assim de gavião. Eu me lembro uma vez, né, que o Ismael era descendente daqueles índios asteca, que esse cara assim, sabe, uns quase 2 metros de altura, uma voz assim, oi, tudo bem e tal, né? E um dia ele me chamou para conversar, e nós ficávamos num lote, irmãos, cheio de mato em volta, porque não tinha quase construção lá, bem afastado. E ele me chamou para conversar, e nós andamos por um trieiro assim, que dava lá na frente, dava num armazém, para a gente tomar um guaraná junto. Vamos ali tomar um guaraná, né?
E ele tinha um sentimento por ela. Ele tinha um sentimento por ela. E o Robson Mone, muito custoso, né? Falou assim: ó, você pode orar aí, porque o Ismael chamou o Carlos ali para ter uma conversa com ele. E ele saiu daqui com um facão desse tamanho. Mentira, não tinha nada disso. Ele falou para mim assim: olha, eu sei que você tem um sentimento pela Sandra, e eu sei que você é de Deus, quero aqui falar para você que estou te abençoando com isso, porque esse sentimento do meu coração, eu estou entregando para as mãos do Senhor, porque eu sei que o propósito de Deus é que ela tenha esse relacionamento com você e tal. Foi benção, foi benção. E aí deu certo, né, irmãos? Nós nos casamos em 1991, lá em Goiânia. Haviam muitas propostas, né? Nós estávamos lá na Comunidade Evangélica de Goiânia, que era a igreja que tinha o Instituto Bíblico, que hoje é a Sara Nossa Terra e a Fonte da Vida. Essas duas igrejas saíram desse ministério, pastor Robson e o pastor César na época, e que hoje que é o apóstolo César, né, e o bispo Robson Rodovalho. Então eles eram nossos professores, e antes então dessa ocorrer essa divisão entre Fonte da Vida e Sara Nossa Terra, havia muitas igrejas no Brasil, e que eles tinham propostas ali para os alunos, mas eu recebi essa palavra: o Senhor está te levando novamente para o lugar onde saíste, entre os teus, em tua terra, eu te farei prosperar e te farei como a vara de Araão, você crescerá, florescerá e frutificará, assim como Arão foi honrado entre os líderes daquele povo, assim farei contigo, diz o Senhor. E assim tem acontecido, né? Eu recebi essa palavra, esse desafio, nós voltamos para Araguari, porque eu e a Sandra tínhamos ficado noivos lá, na formatura nós ficamos noivos, e aí nós voltamos no dia 27 de junho de 1992, nós nos casamos, a igreja faz 30 anos, mas nós fazemos 32 anos, bodas de quem? Tem que descobrir essas bodas, né? Vamos descobrir. Então nós nos casamos, e foi um momento assim muito importante nas nossas vidas. Olha quantos pastores, né? Meu tio Zé Roberto, que é pastor, pastor Ari, estava lá, olha lá, o pastor Ari ainda novinho, gente. Pastor Neudete, pastor Roberto está escondido, está atrás do pastor Romero lá. Pastor Roberto, né? O pastor Filomeno Romero também, e o pastor Ivanoé, que era o meu pastor. Então, nós nos casamos, inclusive nós pedimos emprestado à igreja do Evangelho Pleno, né, nos casamos lá na igreja do Evangelho Pleno, e aí aconteceu ali o nosso casamento, e alguns meses depois, 6 de outubro, né, daquele mesmo ano, nós fomos ordenados. E naquela ordenação, o pastor que liberou uma palavra sobre nós, inclusive foi o pastor Elinho, que começou a Comunidade de Vida aqui em Uberlândia, e liberou essa palavra sobre nós. Ele diz assim: o Senhor coloca em suas mãos um cajado e uma espada, para mim e para a Sandra. Com a espada vocês lutarão contra principados e potestades, em favor das minhas ovelhas, e com o cajado vocês as apacentarão. E assim começou o nosso ministério. Naquele ano nós fomos ordenados, então, ou seja, esse ano também nós fazemos 32 anos de ordenação ministerial, né, como pastores na casa do Senhor. E no próximo ano, 1993, né, eu quero fechar aqui por causa do tempo, mas contar para vocês essa história antes de nós começarmos a igreja. A igreja vai começar em 1994. Mas isso aqui foi um diferencial para o início da igreja. E foi uma tragédia, mas também foi uma semeadura. Foi uma semeadura. Aquilo que aos olhos dos homens é trágico, aos olhos de Deus pode ser maravilhoso. Maravilhoso. Foi trágico mesmo, foi terrível o que aconteceu nessa data. E foi um momento em que o Reginaldo e a Mira estavam se convertendo, né? E foi uma semeadura, eu creio que foi uma semeadura de sangue, uma semeadura de lágrimas. Salmo 126, né, vai falar sobre isso: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E ali partiu, né, as minhas duas irmãs, que eram tão preciosas na minha vida, na minha história, eram intercessoras do meu ministério,
eram pessoas que intercediam por mim desde quando eu estava no Instituto Bíblico, a Beatriz e a Luciene. E uma coisa muito interessante sobre elas é que a data de nascimento delas era a mesma. Lógico, a Beatriz tinha aí 7 anos mais velha do que a Luciene, mas a Luciene veio a nascer na mesma data que a Beatriz, 14/7. A Beatriz, se não estou enganado, de 66, e a Luciene de 1973. E elas nasceram as duas nessa mesma data, 14/7. E elas partiram na mesma data. Elas foram, dia 1/5, aí elas partiram naquele acidente trágico que a ceifou, né? E que trouxe também sequelas terríveis para a nossa família, para o meu pai, que ficou acamado 17 anos. E deixando essa palavra aqui, né? Saudades dessas duas tão preciosas. Um dia nós nos veremos novamente, porque essa é a nossa esperança. Um dia nós vamos todos nos encontrar no reino do nosso Pai. Elas foram na frente, né? Na verdade, elas foram na frente. Foi muito doído para nós. É doído até hoje, muito doído. Né? Estivemos agora no casamento da Nayara, que é a filha da Beatriz. Tivemos um tempo ali de conversarmos sobre a história da Beatriz. Foi um tempo muito difícil, mas também foi um memorial, né, da história dela, que ela deixou como legado na vida dos seus filhos, do Vitor e da Nayara. E uma das coisas que eu compartilhei é que a Beatriz, ela é muito simples, ela era assalariada, mas ela sempre tinha algo para trazer para mim e para a Sandra. Ela pegava a bicicleta, ela e a Luciene iam lá em casa levar alguma coisa, um bolinho, um presentinho, uma lembrancinha. E a gente virava para ela e falava: Beatriz, nós não estamos precisando, Beatriz, por que você está fazendo isso? Ela falava assim: é o meu galardão, é o meu galardão, você não tira o meu galardão. Eu falei: como assim, Beatriz? Jesus falou que se nós dermos um copo de água para um servo dele, nós vamos ser galardoados. Você não tira o meu galardão, não, eu estou semeando a sua vida. E eu recebi aquilo, abençoava a vida dela, e eu profetizei sobre a Nayara e o Vitor: vocês vão colher tudo aquilo que a mãe de vocês plantaram. E assim, como a Sandra falou, não perca a oportunidade da semeadura na vida de vocês. O Salmo 126 foi o marco da nossa família, né? Por causa disso aqui tudo que a igreja vai começar no próximo ano, em 1994, é por causa de tudo isso aqui, essa semeadura de lágrimas. Mas aqueles que ainda estão sofrendo, mas não param de semear, porque no momento da dor, o que mais vem no nosso coração é parar tudo, é descer, é fechar as portas. Mas Deus está desafiando a mim e a você, mesmo em tempos de lágrimas, não pare de semear, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E vocês têm sido fruto desse trabalho, não só nós, primeiro de Cristo Jesus, mas de toda uma família que semeou promessas tremendas de Deus nas nossas vidas. Todos vocês aqui são resultado dessa semeadura, e eu tenho certeza que elas foram semeadas naquele momento, no reino de Deus. Não foi uma morte, não foi uma perda, não foi uma tragédia, foi uma semeadura, porque o apóstolo Paulo diz que semeia-se corpo corruptível, isso é uma palavra do Senhor. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se, colhe-se corpo incorruptível. Tem promessas incorruptíveis para nós nesses últimos dias. Tem um reino inabalável aguardando por mim e por você. Você recebe isso em nome de Jesus? Então não pare de plantar, não pare de sonhar, não pare de semear, né? Porque o Salmo começa dizendo assim, ó: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso não tinha acontecido ainda. Eles estavam profetizando esse tempo que eles estavam cativos. Eles falavam assim: quando o Senhor mudou a sorte, eles estavam vendo lá na frente, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles não estavam alegres, eles estavam profetizando alegria. Então nunca desista. Aí começa a dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E à noite a gente continua, né? À noite a gente continua, porque assim, agora vai começar a história da igreja. Então vamos deixar para a noite, 1994, você não perde. Pastor, não posso vir, você vai pegar pelo YouTube, lá vai estar tudo gravado. Mas vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar por esse momento, né? O horário já passou das 11 horas, mas eu quero que você feche os seus olhos e pense um pouquinho sobre isso, né? Eu continuo a semear. A minha vida tem sido uma vida de semeadura, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de lágrimas. Será que eu tenho continuado a semear? Talvez aqui algumas pessoas estão vivendo momentos de luto, de profunda luta, problemas, crises. Pastor Luiz Fernando compartilhou um pouquinho disso aqui também. Momentos difíceis. E naquele momento difícil do pastor Luiz Fernando, do pastor Neuzeni, está relacionado à questão financeira, mas lógico, existiam outras lutas também. Mas eles disseram através do dízimo e da oferta: não vamos parar de semear. Continue semeando. Eclesiastes vai dizer para você: semeie a tua semente pela manhã, cedinho, quando você acordar. Libere palavras de bênção sobre o seu dia. Libere palavras de bênção sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Libere palavras de bênção sobre a sua prole, sobre os seus filhos. Libere palavras de bênção sobre o seu trabalho. Não vá trabalhar emburrado. Trabalhe liberando palavras de bênção, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço. Pela manhã, libera a tua semente. E quando for à tarde, não retenha a sua mão, continue semeando essa semente. Quando for à tarde, continue semeando. Aí ele termina falando assim: você não sabe qual das duas prosperará, se aquela que você plantou de manhã, ou se aquela que plantou à tarde. Aí ele fala assim: ou melhor, quem sabe as duas prosperarão. Eu quero profetizar sobre a sua vida: as tuas sementes prosperarão. As tuas sementes prosperarão. Quem sabe nessa manhã, a primeira semente que você precisa lançar aos pés do Senhor seja o seu coração, o seu destino, a sua vida. Como aquele jovem em 1987, envolvido com bebidas, envolvido com músicas pesadas, em um mundo perdido, ele se lançou aos pés do Senhor. Aquela jovem que tinha perdido os pais e que estava numa terra estranha, em 1987, lançou o seu coração aos pés de Jesus. Quem sabe nessa manhã, a sua primeira semente seja uma semente de entrega. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, e tudo mais Ele fará. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Adore o Senhor. Feche os teus olhos, abre o seu coração. Em obediência e amor, vou me
na rocha verdadeira, Jesus, deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Senhor, preciso ser transformado para ser um canal de bênçãos para toda a minha casa, que a aliança seja eterna, a perseverança vista em cada um de nós, em obediência e amor, vou me levantar e edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Profetiza isso nessa manhã. Deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Espírito da glória, geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Deixarei um legado para minha geração, profetiza essa verdade, um legado de bênçãos e não de maldição. Como que eu vou fazer isso? Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Bênção, bênção, uma geração segundo o teu coração. Pela última vez eu deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição. Como farei isso? Vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Uma geração segundo o teu coração. Segundo o teu coração. Com as mãos ao alto, diga mais uma vez: deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Uma geração
uma geração segundo o teu coração. Só você que é geração profética de Deus, dê um aplauso bem forte a Ele. Geração dos últimos dias, geração da última hora. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Fala para ela: não pare de plantar, não pare de semear. O Senhor seja contigo, te abençoe em nome de Jesus. Este é o tempo de festa.